Nós saudamos a todos que estão conosco neste momento com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um projeto de Deus. Hoje o nosso tema é Filhos Talentosos. Conosco, como sempre, o pastor Douglas e o pastor Guilherme, a paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor a todos. Senhor, Douglas, pastor Marcelo, todos que estão conosco assistindo. Eu vou pedir ao pastor Douglas que possa ler o texto base do nosso tema hoje. O texto está no livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 20. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Exilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Nós podíamos começar descrevendo o mundo da época, porque só vamos compreender o talento desses meninos entendendo um pouco o mundo da época. As cidades começavam a se desenvolver e as cidades começavam a ser formadas, a se multiplicar. E aí começava a se formar, então, a vida em sociedade. Então, era um mundo que se multiplicava. E as cidades começavam a crescer até mesmo de forma tortuosas, porque aqui, a cada década que se passava, o homem estava mais distante do Senhor e se afastando do Senhor. E aí as coisas vão se complicando. E que lá na frente vai acabar no dilúvio. Mas vamos voltar aqui para o assunto. Então, nós vamos falar aqui agora sobre os filhos de Lameque. 3 filhos talentosíssimos. Meninos muito inteligentes. Que vejam que mudaram o mundo da época. Sim. Mudaram o mundo da época. O primeiro, Jubal, O Jabal. o Jabal, ele foi o pai da agropecuária. Ele vai revolucionar o mundo da época. Ele era um visionário. Por quê? O que se tinha na época? Cada família tinha o seu rebanho, sua ovelhinha, o cabrita, a jumenta. Ele não. Ele vai transformar. Ele é visionário por quê? Ele que é o pai da pecuária no sentido de criar grandes rebanhos, grandes produções de carne, de leite, de lã, de tudo na época. De criar toda uma estrutura administrativa de produção de alta escala, de alta escala. Então, isso não tinha na época, tanto porque, junto com isso, ele também cria a vida nômade, porque ele é o pai de todos que habitam em tenda, porque eram grandes rebanhos que precisavam estar se deslocando. Então, isso vai revolucionar o mundo da época. Lógico que é sempre atendendo à demanda, porque você tinha grandes cidades agora, e com isso tinha uma demanda muito grande. Exatamente. Por alimento, por carne, por tudo isso. Então ele foi um visionário que ele viu a demanda no mercado e teve o outro, que aí agora sim que é o Jubal. Veja, Jubal foi o primeiro músico da história da humanidade. Ele foi o pai de todos que tocam órgão e flauta. Ele é o primeiro músico da história. Ele que criava os instrumentos e tocava esses instrumentos. Imagina, obviamente, como até o dia de hoje, o sucesso que isso não foi, como ele não ficou famoso. Porque, veja, quando você introduz a música, os instrumentos, ele gerou uma mudança cultural no mundo da época. Porque a partir de agora você vai passar a ter músicos que tocam, essas músicas vão entrar nas festas, nas manifestações das cidades culturais, nas manifestações pessoais do homem, nas manifestações até mesmo carnais, mundanas. Então, foi uma mudança muito significativa. E o terceiro, Tubal-Caim, ele foi o pai da siderúrgica, porque ele que foi quem vai criar todo o trabalho com fogo, ferro e bronze. Então, por que ele vai mudar o mundo da época? A partir dele vai passar a ter as ferramentas, o machado, a enxada, a foice. Então, a própria agropecuária do irmão e o plantio
É como se fosse a internet, a criação da internet. Beneficiado, né? A internet de hoje. Ele muda o mundo da época. Ele vai criar também uma mudança militar significativa, porque da parte do trabalho dele vai se criar as armas, a flecha, a espada, a lança, o escudo. Então também é um homem que revolucionou. Então veja como nós temos uma família com 3 filhos assim, brilhantes, interessantes, né, Douglas? Em áreas totalmente diferentes. E a gente vê como que o talento é atemporal, né? A gente pode até pensar, cair no erro de achar que hoje nós somos mais talentosos e tudo, mas como lá atrás, né? Antes de diluvianos já eram tão inteligentes. Mas você vê que no âmbito dessa mesma família, 3 vertentes completamente diferentes, 3 pessoas talentosíssimas foram responsáveis, aí, vamos dizer assim, um tripé do desenvolvimento humano ali, né? Uma estrutura de civilização. Mas aí eu fico imaginando, e se Lameque quisesse que todos os 3 fossem pecuaristas? É verdade. Ou se ele quisesse que todos os 3 fossem uma outra profissão, né? Como que nós teríamos perdido esse registro e a sociedade da época? E acho que é importante, né, pastor Marcelo e pastor Guilherme, a gente entender que é fundamental identificar o talento de cada filho, né? E o talento que vai ser explorado, as inclinações dele, as aptidões dele, que são tão importantes, até para a pessoa ser feliz, né? Sim. Então a gente vê aqui, assim, 3 filhos na mesma casa, mas com habilidades tão distintas e foram muito bem-sucedidos, né? E o pai, né, Guilherme, respeitar o talento, porque na verdade o talento não é uma escolha pessoal. Exato. Tem muitas coisas que eu gostaria de ser talentoso e não sou. Você não escolhe, porque o talento são dons naturais. Que Deus dá ao homem. E aí eu acho que é um ponto muito significativo para nós, que servimos eu. É Deus quem dá. É uma coisa que o Senhor quem escolhe. Né? O Senhor te deu este talento, essa aptidão. Então é quase que respeitar o que o Senhor quis. Muito bom. Então, o pai ter esse respeito, não sufocar isso. É muito comum às vezes, e é um exemplo delicado, que pode parecer que eu estou fazendo uma crítica, e não é. E não tem nada de errado nisso. Você tem uma família que todos vão para a medicina, ou que todos vão para a engenharia, ou para o direito, que não tem nada de errado. Isso é até bíblico também. Você vê vários servos na palavra que tinham a mesma profissão do pai. Jesus era carpinteiro e foi criado na carpintaria. Então isso não tem nada de errado. Se aqueles herdaram o mesmo talento, a mesma aptidão dos pais, né? O que é muito comum, inclusive. Mas em não sendo, é preciso ter esse respeito. Essa sensibilidade, né? Porque naquele momento do desenvolvimento aqui, se um desenvolvesse um aspecto só, o Jabal foi o pai dos que criam gado ali, dos nômades. Como é que ficaria a outra estrutura social, né? Então, até nisso, houve um equilíbrio. Então, Deus dá equilíbrio em todas as coisas, né? E, por vezes, nós talvez temos dificuldade em entender esse equilíbrio, mas ele dá uma aptidão a um filho seu que não vai dar para a filha. E, às vezes, vai dar para a filha e você até pensa, eu acho que essa menina ela vai ter aptidão para isso. Mas, na verdade, você vai vendo que com o tempo ela vai se desenvolvendo. E é bom que ela desenvolva, porque é um dom, é aquilo que satisfaz, que traz alegria, que traz um sustento até para ela se desenvolver. Porque pensa, se aqui Jabal foi o pai dos que criam gado, ele começasse o pai dele, Lameque, ver ele criando gado, e antes a criação era restrita à família ali, era para autossubsistência ali, e ele começa a ampliar o negócio. E o pai falava, ô Jabal, você está errado. Não, para. Não faça isso não, meu filho. Você vai cuidar desse jeito aqui. Então você desmobiliza um talento, um dom que Deus deu a ele. Então, às vezes o filho tem uma aptidão, você vê, às vezes o pai trabalha na área da medicina, vamos supor, e o filho tem uma atenção maior na área de mecânica. E aí você fica, mas se ele tem aquele dom, ele vai desenvolver, ele vai ser próspero naquilo ali. E eu acho que respeitar isso é fundamental, porque você dá subsídio para o filho desenvolver, né? E eu consegui achar esse equilíbrio dele
ir bem e ser feliz. Exatamente. Porque ele ir numa área em que ele não vai ser feliz, mas lógico que a preocupação é todo pai. Também não pode ser feliz e passar fome. Exatamente. É o equilíbrio, é achar esse ponto. E agora eu vou falar sobre o pai, antes dele, eu ia falar sobre o meu pai administrar bem o talento do filho. Sim. Mas antes disso, ele precisa encontrar o talento. Isso aqui, muitas vezes, ele tem que garimpar. Tem casos que não, que já é muito evidente. Desde pequenininho está ali, todo mundo vê, é visível. Mas mesmo esse talento, ele precisa ser, às vezes, garimpado. Ou seja, vou tentar dar um exemplo. Ele gosta da música, mas qual o instrumento dele? Então, até às vezes ele chegar no instrumento dele, né, Guilherme que toca, né, tocava, ele vai passar por outros instrumentos. Ele vai para o violino, não é esse. Ele vai para o sax, não é isso. Aí, de repente, ele se encontra no violoncelo. Exatamente. Então, você vai garimpando. Aí, é engenharia, mas que tipo de engenharia? Então, você vai... Veja bem, esse suporte do pai, então você identificou que seu filho tem um talento. Você tem que identificar qual é o talento dele. Aí você identificou. Agora vem um outro momento. Porque o filho talentoso, e aqui veja bem, esse programa é para todos, porque todo mundo tem um talento. Ah, esse programa então é para mim filhos especiais? Não. Todos os nossos filhos são especiais. Glória a Deus. Deus é um Deus justo. Também. O Senhor dá talento a todos. A questão é você identificar e achar. Às vezes o problema pode ser que não é o que você queria. Você queria que seu filho tivesse um talento, aí pode ser que aconteça isso. Mas todos são talentosos. Cabe ao pai garimpar e achar. Agora, em achando, essa administração do pai, esse suporte faz muita diferença. Você vê, às vezes, que o pai, quando ele percebe, ele dá um suporte, ele prepara o caminho, ele vai pavimentando, ele vai investindo nos lugares certos, ele vai fazendo os contatos certos, e aquilo é muito potencializado e vai longe. E às vezes tem outros filhos que eram até mais talentosos e não foram tão longe, por quê? Porque não teve esse suporte por trás. Esse pai que viu ao longe e que soube incentivar ou até mesmo investir ou pavimentar um caminho para aquela aptidão. Esse assunto do equilíbrio aqui, eu lembrei de um fato. Às vezes a gente está na igreja, o pai chega, fala assim, pastor, eu comprei já 3 instrumentos para o meu filho, ele começou com um, gostou, foi para o outro, mas essa paciência vai apurando esse talento, porque a criança está numa fase de construção, até psicológica, cognitiva, né? Todo esse aspecto, até socialmente ela está em construção. Então você ter a paciência para você dar subsídios a ele, mas ter paciência que ele está numa fase de escolhas e que vai haver mudanças nessa escolha. Mas o importante é sempre o apoio, é sempre você dar atenção e subsidiar o seu filho, para que você não prematuramente, né, de forma prematura, faça uma escolha e fala, não, vai ser isso aqui. E às vezes não é. Então, você subsidiar ele e não fazer escolhas prematuras vai fazer com que esse talento seja apurado, aperfeiçoado. Essa consciência de que esse trabalho de administrar bem o talento dos filhos e dar a oportunidade é para o benefício dele. É amar o filho, não definir para ele. Às vezes nós encontramos adultos que são super bem-sucedidos em diversas profissões, mas chega um determinado momento da vida deles, que já estão estabilizados profissionalmente, eles abrem mão daquela profissão e vão... eu quero ser fotógrafo, É verdade. Agora quero ser advogado. E vão fazer aquilo que, na verdade, entendem que é o talento que Deus deu a eles, né? Sim. E como que esses filhos, quando o pai deu esse suporte e soube administrar bem as suas aptidões, quando eles ou fazem sucesso, ou prosperam na vida, ou chegam onde gostariam, como eles são gratos aos pais. Eu não chegaria aqui ser meu pai, que deu suporte, que me ajudou nas decisões mais importantes, que mostrou, não, filho, o caminho não é esse, porque o pai conhece o menino, né? A sua aptidão é essa, a sua inclinação é essa, vamos investir nisso. Então, como esses filhos reconhecem esses pais? Como reconhecem? Agora nós queríamos aqui, como está falando aqui dos talentos dos filhos, aqui 3 meninos talentosíssimos, né? Jabal e Tubal. Agora a parte espiritual, que aqui no caso não foi boa. Porque eles eram descendentes
de Caim. Então aqui era uma geração que estava distante de Deus. O pai deles não era um crente, um servo, né? Era um homem violento, era um homem agressivo, era um homem vingativo, era um homem distante de Deus, que teve no seu lar práticas que não era a prática que o Criador tinha estabelecido no princípio, né? Ele foi o primeiro homem na história a ter 2 esposas, ele que abriu essa porta na humanidade, né? Até aquele momento todo marido tinha uma esposa, então fala-se um pouco sobre isso, né? Ele é o pai também dessa questão. O próprio homicídio que faz parte dessa Da genealogia, né? descendência. Então vamos ver assim, que esses talentos que mudaram o mundo da época não foram bem usados. Porque aqui vou ler aqui o nome do músico, né? Que é o Jubal. Jubal. Jubal foi o primeiro músico da história, mas aqui é o primeiro registro da música não sendo usada para o louvor de Deus. Aqui é o primeiro registro onde a música se separa do louvor. Então a música vai ser usada para as paixões humanas, para a carne, para a embriaguez, para tudo que ele vai abrir uma janela, né? Por isso que a música não surge na descendência de servos de Deus aqui, né? Não, foi justamente de Caim, porque é do caído. Então ele trouxe houve uma mudança cultural muito grande, artística também, falar sobre isso, mas péssima, porque é a música sendo usada para as pessoas caídas. E que vai desaguar lá no dilúvio. Chegou um ponto que o senhor falou, não suporta mais. Sim. Você vai ver o Jubal, que vai ser o pai, na verdade, das guerras. A violência vai se multiplicar, os homicídios. Por quê? Porque ele vai criar... Porque é aquilo, toda grande invenção tem 2 lados. Por um lado, ele criou as ferramentas para agropecuária, para se construir mais casas, ferramentas para que o homem pudesse desenvolver uma vida melhor, mas por outro criou armas que aumentou muito a violência. Então, foram talentos usados fora da presença do Senhor. Meninos tão inteligentes, mas tão distantes de Deus. E eu acho que isso é uma responsabilidade nossa. Então, Lameque teve um lado interessante como pai, porque todo mundo tem as suas qualidades. E deu liberdade, cada um desenvolveu o seu talento, ele respeitou isso. Isso foi um lado bom. Mas por ele ser um pai tão descrente, tão distante do Senhor, aqueles talentos foram muito mal usados no sentido espiritual das coisas do Senhor, né? Infelizmente, a gente percebe nos nossos dias, né, pessoas talentosas, inteligentíssimas, usando esse talento para as coisas más. Você pega uma dark web, né? Você vê um sistema de golpe, um sistema para enganar as pessoas, né? Então a gente vê assim talentos que foram dados poder de inteligência, Verdade. Né? E sendo mal administrados, trazendo um prejuízo para si e para tantas pessoas, né? Que foi até quando você fala das armas aqui, do prejuízo para toda aquela humanidade ali, né? Criando mal, né? Assim, até a gente lembra que, às vezes, jogos, né, eletrônicos, que tem os jogos educativos que ajudam a construir, mas tem também aqueles que ajudam a destruir, a ensinar violência, o mal, né? Então não são usados, né, para o bem, ou para a glória do Senhor, ou para melhorar o ambiente, mas são usados de uma forma depreciativa, né, que causam prejuízo, né? E você vê, né? Lógico que o pai, todo pai quer ter filhos talentosos, né? Não tem coisa que alegra, mas o pai vê ele se destacando na escola, em tudo. Primeiro ponto em relação a isso, o pai não pode virar fã do filho. Quando eu digo fã, eu estou querendo fazer uma separação. Uma coisa é você admirar o seu filho. Sim. Uma coisa é você idolatrar o seu filho. Porque o fã é diferente, o fã é cego. Não vê os defeitos, né? Não vê defeitos, o fã vê o ídolo. Então, se seu filho é muito talentoso em alguma área, você virar fã dele, você não vê defeitos, você vai quebrar um relacionamento muito importante entre pai e filho.
Porque se ele é talentoso, ele precisa de um pai para pôr o pé no chão, para dar diretrizes, para traçar um caminho, por onde ir, onde não ir, para pegar o caminho certo, boa decisão. Mas se você virar fã, se você ficar nesse... Aí você pega pais que têm filhos talentosos, eles estragaram os filhos. Leva pro lado da soberba, da vaidade, né? Ficam altivos, Arrogante, arrogantes, podres, ninguém suporta. Mesmo tão inteligente, insuportável. E não tem como tirar o pai disso. Porque o pai tem que saber administrar bem isso. Não, é assim, é por aqui. Né? Acho que esse ponto é importante. E, de alguma forma, o pai também conseguir que esses talentos, essa inteligência, essa aptidão que se destaca, ser consagrada ao Senhor. Desde pequeno, mostrar para ele que esse talento ou essa inteligência que ele vai ter, que vai dar ele uma vida melhor, uma vida próspera, também pode ser servido para a glória de Deus. Um exemplo, talvez, um grande exemplo é Davi. Acho que Davi está nesse nível. Porque Davi era um poeta extraordinário, 70 quantos salmos? Média de 73 salmos, né? Salmos assim, que não tem música hoje que fez mais sucesso. Porque são salmos, são cânticos que atravessam séculos e milênios já. Um rei que poucos foram tão amados, admirados, tanto que a bandeira de Israel hoje tem a estrela de Davi. Qual rei, um guerreiro? Davi tinha uma inteligência para a guerra que não sei se alguém nunca perdeu uma batalha, né? Nunca perdeu. Assim, você lê as guerras de Davi, é algo extraordinário, né? Ele tinha uma inteligência para a guerra, uma estratégia de guerra. Quer dizer, poeta, guerreiro, rei, mas tudo ali a serviço do Senhor. Tudo para a obra. Então, ao mesmo tempo que ele foi muito abençoado, o Senhor também foi glorificado. E eu lembrei aqui, pastor Marcelo, da importância do pai nesse aspecto de administrar o talento do filho. Quando Davi foi chamado para ir tocar no palácio, bem lembrado. E ele foi por um talento que Deus deu a ele, né? De tocar, ele sabe tocar, o Senhor é com ele, mas ele vai montado num jumentinho. O pai manda ele com humildade. Então, quer dizer, um talento extraordinário. Ele ia se apresentar ali para o rei, uma posição excelente, de poucos destaque, filhos, né? Poucos tinham essa oportunidade, um destaque. Mas o pai fala, você vai no jumentinho. Muito bom. Então, que equilíbrio notável, né? Muito bom. Para Davi chegar ali e ser bem recebido, né? E não ser altivo, mas ser humilde, o que ele sempre foi. Eu sou pobre e necessitado, né? Ele sempre se coloca na posição. Outro que era extremamente talentoso foi José de Jacó. José, ele tinha uma inteligência administrativa extraordinária. Tudo que botava na mão de José prosperava. Você vê, é um texto bíblico, né? Fala assim que Potifar deixou tudo na mão dele. Tudo. E prosperou. Tudo que Potifar colocou na mão de José prosperava. Ele chega no cárcere, o carcereiro, ele começa ali a fazer alguma coisinha, o carcereiro percebeu, entregou o cárcere na mão dele. Veja, você administrar um cárcere é difícil, porque só tem marginal lá dentro. Não é pessoas sociáveis. Todo mundo satisfeito. Pessoas violentas, marginais, com desvios dos piores possíveis. Né? Eles falam que é a escória da sociedade está ali. E ele era tão inteligente, ele tinha uma inteligência administrativa que ele botou aquilo em ordem. No final, o entregou o cárcere inteiro na mão dele. A questão do Egito, ele virou o mundo inteiro. Agora, o que o José fez? Todo o talento dele estava o tempo todo com o Senhor. O Senhor era com ele, né? Tudo na mão do Senhor. Muito bom. E para a gente poder fechar aqui, não pode, nosso tempo chegou, não temos como não falar sobre o fim de tudo. Qual foi o fim dessa geração tão inteligente de Lameque? Lameque. Qual foi o fim? Eles todos pereceram nas águas do dilúvio. E, na verdade, eles tiveram uma grande responsabilidade com o que aconteceu, porque as mudanças que eles geraram de guerras, por causa das armas, da música, tudo aquilo que eles geraram, as riquezas, vai desaguar naquela última geração ali, aquela geração que era uma geração violenta,
imoral, Exatamente. pervertida, ao ponto de o Senhor falar, olha, tem que encerrar isso aqui e começar de novo. Então, uma geração tão brilhante, mas o que adiantou? Morreram todas as águas do dilúvio e não tiveram uma vida após dilúvio. Então, o que vai adiantar para nós ter filhos tão inteligentes, tão famosos, ou tão prósperos, e eles não vão ter uma vida após dilúvio, não vão ter uma vida eterna após a morte, com o Senhor? O que vai fazer? É o texto bíblico, né? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Não adianta nada todo sucesso, toda prosperidade, todo talento, sem a presença do Senhor. É o Senhor que traz alegria, é o Senhor que traz a bênção, né? Os exemplos que foram citados de Davi e de José. Tudo que eles fizeram, trouxeram aqueles que estavam perto deles para o Senhor, para a glória do Senhor. Davi une Israel no Senhor, né? Você vê José dar um testemunho de tudo o que aconteceu, foi a mão do Senhor. Então, esse talento, sem a bênção de Deus, ele não transcende, né, pastor Marcelo? É que nós vamos ver, nessa transição, né, já um outro talentoso, né, que foi Noé, um engenheiro naval brilhante, mas fez para a glória de Deus, né? Glória de Deus. E marcaram a história. José marcou a história, Exatamente. Davi marcou a história, Noé marcou a história, mas glorificando o Senhor. Amém. Toda a família deixa a história, mas que na nossa história tem um nome forte, brilhando, Amém. que é o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Guilherme? Amém. Dona Paz do Senhor. Paz do Senhor. Aconselhamos a todos os pais, a todos nós, assim que você identificar o talento do seu filho, invista, dê suporte, mas um dia converse com ele. Meu filho, consagre as suas aptidões ao Senhor, para que nas suas aptidões o Senhor seja glorificado e que aquele que te deu esses dons naturais, ele também seja adorado por aquilo que te deu. Dele veio e que para ele possa voltar. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. A paz do Senhor.